O estranho caso do Dr. Jekyll e do Sr. Hyde. De Robert Louis Stevenson. Parte 2. Capítulo 3. Dr. Jekyll completamente tranquilo. 15 dias mais tarde, por um desses acasos do destino, o doutor convidou para um dos seus agradáveis jantares, uns 5 ou 6 velhos colegas, todos eles inteligentes e de boa reputação e excelentes apreciadores de um bom vinho. E Mr. Utterson conseguiu ficar a sós com o último, depois de todos os outros convidados já terem partido. Isso não era nenhuma novidade, antes algo que já havia ocorrido muitíssimas vezes. Onde Utterson era estimado, ele o era de verdade. Os seus anfitriões tinham prazer na companhia do recatado advogado, quando os brincalhões e os tagarelas do grupo estavam, já, de saída. Agradava-lhes ficar, um pouco mais, na sua discreta companhia, exercitando a solidão, abrandando suas mentes, com o rico silêncio daquele homem, após os excessos da noite de festa. Dr. Jekyll não era exceção a esta regra e, agora, que se encontrava na casa dos 50 anos, grande, forte, de rosto delicado, com uma expressão algo astuta, talvez, onde todos os traços revelavam a sua capacidade e bondade, e, durante o tempo em que esteve sentado diante da lareira, podia-se verificar em seu aspecto, que nutria por Utterson um profundo e sincero afeto. Já há algum tempo que desejo lhe falar, Jekyll, começou o advogado. Você se recorda do seu testamento? Qualquer observador próximo poderia ter pensado que o assunto era desagradável, mas o doutor enfrentou-o, alegremente. Meu pobre Utterson, disse, você não tem muita sorte com um cliente como eu. Nunca vi um homem tão angustiado como você sobre o meu testamento, a não ser esse pedante, Lanyon, tão rígido e agarrado à tradição, perante o que ele classifica como minhas heresias científicas. Oh, já sei que é uma boa pessoa, não precisa franzir o senho, um tipo excelente e a quem deveria me aproximar, mas que, apesar de tudo, é um antiquado, um pedante, um ignorante exibicionista e presunçoso. Nunca fiquei tão decepcionado com alguém quanto com Lanyon. Você muito bem sabe que nunca provei este documento, continuou Utterson implacável, ignorando por completo o novo tema da conversa. O meu testamento? Sim, eu o sei, certamente, disse o doutor, com certa aspereza na voz. Você já me disse. Bem, pois volto a falar dele, continuou o advogado. Tenho averiguado sobre algumas coisas, a respeito do jovem Hyde. O rosto agradável de Dr. Jekyll empalideceu, até mesmo nos lábios, e uma sombra negra lhe obscureceu o olhar. Não me interessa ouvir mais nada, disse ele. Este é um assunto que pensei que já tínhamos concordado não mais mencionar. O que eu ouvi foi terrível, disse Utterson. Isso não alterará nada. Você não compreende a minha posição, declarou o doutor com certa incoerência, em sua conduta. Encontro-me em uma situação delicada, Utterson, a minha posição é muito estranha, de fato. É um desses assuntos que apenas uma conversa não chega a solucionar. Jekyll, disse Utterson, você me conhece bem, sou um homem em que se pode confiar. Seja, absolutamente, sincero com relação a isso e, com toda certeza, arrancar-lhe-ei desse sofrimento. Meu bom Utterson, agradeceu o doutor, é muita bondade sua e não encontro palavras, para lhe agradecer. Acredito, totalmente, em você. Confio em ti, acima de qualquer outra pessoa, talvez, mais do que em mim próprio, se tivesse de escolher. Mas esteja certo de que não é o que imagina. Não, as coisas não são tão ruins como imagina. E só para tranquilizar seu bom coração, direi uma coisa, posso me livrar do Mr. Hyde, no momento em que bem desejar. Eu lhe prometo, sinceramente, e lhe agradeço, de novo e de novo. Só mais uma palavra, Utterson, tenho certeza que não me interpretarás mal, este é um assunto pessoal e lhe peço que não se esqueça disso. Utterson refletiu, um pouco, olhando para as chamas da lareira. Não tenho dúvida de que tem toda a razão, disse, por fim, pondo-se de pé. Bem, já que tocamos neste assunto, e espero que seja pela última vez, prosseguiu o doutor, há um ponto que gostaria que compreendesses. Realmente, tenho um grande interesse pelo pobre Hyde. Sei que já ouviste, ele também me disse e receio que tenha sido muito indelicado contigo. Contudo, digo-te, com toda a sinceridade,
que o meu interesse por este jovem é enorme. E se eu morrer, Utterson, quero que me prometa que terá paciência com ele e que se encarregará de fazer valer os seus direitos. Creio que o faria convencido, se soubesse de tudo, e seria um grande alívio para mim, se me prometesse. Não posso fingir que simpatizo com ele, disse o advogado. Não lhe peço isso, suplicou Jekyll, pousando seu braço sobre o braço do amigo. Só lhe peço justiça, só quero que o ajude por mim, quando eu já não pertencer mais a este mundo. Utterson não pôde reprimir um suspiro. Está bem, disse ele, eu prometo. Capítulo 4. O caso do assassinato de Cario. Aproximadamente um ano depois, no mês de outubro de 18, a cidade de Londres foi abalada por um crime de singular ferocidade, ainda mais notável pela elevada posição social da vítima. Os detalhes eram poucos, mas surpreendentes. Uma criada que vivia sozinha, em uma casa não muito distante do rio, subira para o seu quarto, no piso superior, por volta das 11, para se deitar. Embora a neblina envolvesse a cidade, pela madrugada, a noite estava límpida e a rua, para a qual dava a janela da criada, se mostrava iluminada pela lua cheia. Parecia que ela era dada ao romantismo, pois se sentara em uma arca colocada, precisamente debaixo da janela, entregando-se, distraída, ao seu mundo de devaneios. Nunca, costumava ela dizer, com lágrimas nos olhos, quando se referir àquela experiência, havia se sentido mais em paz, com o gênero humano, nem pensado no mundo, com maior bondade. Enquanto se conservava ali, sentada, reparou que um cavalheiro idoso de presença agradável e cabelos brancos se aproximava pela travessa, enquanto outro homem de estatura baixa, a quem a princípio não prestara atenção, avançava ao seu encontro. Quando ambos se encontravam à distância de uma palavra, coisa que ocorreu, precisamente, debaixo da janela da criada, o mais idoso fez uma saudação e aproximou-se do outro, com um elegante gesto de cortesia. Não lhe pareceu que o tema da conversa fosse de grande importância, pois, na realidade, pela sua forma de apontar o dedo, parecia que era sua intenção apenas perguntar qual o caminho que devia tomar. Era agradável contemplar como a lua brilhava no seu rosto, enquanto falava, fez-se que respirava uma inocente amabilidade, ao mesmo tempo, certa altivez, como uma bem fundada autoconfiança. Naquele instante, sem querer, fixou o olhar no outro e qual não foi a sua surpresa, ao reconhecer nele tal Mr. Hyde que, certa ocasião, havia visitado seu patrão e pelo qual sentirá grande antipatia. Trazia na mão uma grossa bengala que agitava nervoso. Não disse uma única palavra e parecia escutar com uma mal reprimida impaciência. De repente, irrompeu numa explosão de cólera. Começou a bater com os pés no chão, a brandir a bengala e agir, segundo o que a criada descreveu, como um louco. O cavalheiro idoso deu um passo atrás, com um gesto de enorme surpresa e, um tanto quanto, ofendido. Nesse momento, Mr. Hyde perdeu, por completo, o controle e o atacou, lançando-o por terra. Um instante depois, com a fúria de um símio selvagem, punha-se a espezinhar a vítima, descarregando sobre ela tal chuva de golpes, que se podia ouvir o quebrar dos ossos e o corpo lançado sobre o calçamento da rua. Diante do horror de semelhante cena e de tais sons, a criada desmaiou. Eram 2 da madrugada, quando voltou a si e chamou a polícia. O assassino, há muito, tinha desaparecido, mas, lá, permanecia sua vítima, deitada no meio da rua, mutilada. O bastão com o qual o feito foi realizado, embora constituído de alguma madeira muito rara, dura e pesada, havia partido ao meio sob o estresse de tal crueldade, sem sentido, e uma parte dele havia rolado até a sarjeta próxima, e a outra, sem dúvida, havia sido levada pelo assassino. Uma carteira e um relógio de outro foi encontrado sob a vítima, mas nenhum cartão ou documentos, exceto por um envelope lacrado e selado que ele, provavelmente, levava ao correio e que ostentava o nome e o endereço de Mr. Utterson. Este foi levado ao advogado, na manhã seguinte, antes mesmo dele se levantar da cama, nem bem ele o receberá, e havia sido informado sobre as circunstâncias. Assim, disparou uma solene declaração: eu nada direi até que tenha visto o corpo. Isto pode ser muito sério. Tenha a bondade de me aguardar até que me vista. E com o mesmo semblante, carregado de gravidade, apressou-se em tomar o seu desjejum e se dirigiu ao posto policial, para onde o corpo foi levado.
Assim que entrou na cela onde se encontrava, acenou com a cabeça. Sim, disse ele, eu o reconheço. E lamento dizer-lhe que se trata de Sir Danvers Cario. Meu bom Deus, Sir, exclamou o policial, mas será possível? E, de imediato, seus olhos se iluminaram de ambição profissional. Isto vai provocar um grande escândalo, continuou ele. E talvez você nos possa ajudar a encontrar esse homem. E em poucas palavras, narrou-lhe o que a criada havia visto e lhe mostrou a bengala partida. Mr. Utterson estremeceu, diante da menção do nome de Hyde, mas quando lhe apresentaram o bastão partido, não teve mais nenhuma dúvida. Mesmo quebrado e destruído, como estava, reconheceu a bengala com a qual ele mesmo havia presenteado a Henry Jekyll, há alguns anos. Este Mr. Hyde é uma pessoa de baixa estatura? Perguntou. Particularmente, baixo e estranho, em sua aparência, foi como a criada o descreveu, disse o policial. Mr. Utterson refletiu por uns instantes, e depois, erguendo sua cabeça, disse. Se quiser me acompanhar, no carro, disse, creio que poderei levá-lo à sua casa. Eram, praticamente, 9 horas da manhã e apareciam as primeiras neblinas da estação. Nota de rodapé, o conhecido sóis inglês, ou a poluição produzida pela queima do carvão da recém-industrializada Londres que deixava o céu, completamente, acinzentado e que poderia durar meses, durante os dias úmidos de inverno para se diluir. Um grande manto, cor de chocolate, cobria o céu, mas o vento, constantemente, movimentava e desordenava aqueles vapores encapelados. Enquanto o carro avançava, de rua em rua, Utterson contemplou um maravilhoso número de tons e matizes do crepúsculo, aqui e ali, uma escuridão como a do anoitecer, uma luz de uma cor viva e intensa como a de um incêndio e, mais adiante, a névoa se dissipava, totalmente, e um brilhante raio de luz do dia cintilava, no meio das espirais de nuvens. O bairro sombrio do Sorro, vislumbrado sob aqueles matizes de luzes, com suas ruas inameadas, as pessoas maltrapilhas e os seus lampiões que não foram apagados ou que tinham sido acesos, novamente, para combater aquela nova invasão das trevas, parecia aos olhos do advogado, um bairro de alguma cidade de pesadelo. Seus pensamentos eram, de resto, dos mais lúgubres, e quando, ocasionalmente, fitava o seu companheiro, neste percurso, tinha consciência de que sentia o toque desse terror pela lei e pelos seus oficiais que, por vezes, tomam de assalto o mais honesto dos homens. Quando o carro parou diante do endereço indicado, a névoa se dissipava um pouco, revelando uma rua escura, um palácio de beberrões, um restaurante francês mal frequentado, um restaurante barato, muitas crianças maltrapilhas diante dos portais, e inúmeras mulheres de diferentes nacionalidades que, com a chave de suas casas na mão, saíam para o primeiro trago da manhã. Logo depois, a névoa baixou, novamente, em um tom marrom avermelhado, isolando daquela vizinhança mal visitada. Era, aí, o lar do protegido de Henry Jekyll, um homem que era herdeiro de 250 mil libras esterlinas. Uma velha mulher, de rosto endurecido e cabelos prateados, abriu a porta. Ela possuía uma expressão maléfica, suavizada pela hipocrisia, mas os seus modos eram delicados. Sim, disse ela, esta era a casa de Mr. Hyde, mas ele não se encontrava. Ele chegou, em casa, muito tarde, na noite passada, mas tinha saído de novo. 1 hora depois, não havia nada de estranho nisso, pois seus hábitos eram muito irregulares, frequentemente. Não estava em casa, fazia, praticamente, 2 meses que não o via, até o dia de ontem. Muito bem, então, desejamos ver os seus aposentos, disse o advogado, e quando a mulher começou a dizer que seria impossível, é melhor eu lhe dizer quem é esta pessoa, complementou ele. Este é o inspetor Newcomen, da Scotland Yard. Um lampejo de infame satisfação surgiu no rosto da mulher. Ah, disse ela, ele está em apuros. O que fez ele? Questionou. Mr. Utterson e o inspetor trocaram olhares. Ele não parece ser uma pessoa muito popular, pelo jeito, observou o último. E agora, minha boa mulher, permita-me a este cavalheiro darmos uma olhada. Em toda a extensão da casa que, a não ser pela velha senhora, permanecia vazia, Mr. Hyde não costumava ocupar um par de quartos sequer, mas estes eram mobiliados, com luxo e bom gosto. Um armário estava repleto de vinhos, os talheres eram de prata e as toalhas de mesa elegantes, sobre as paredes,
belas pinturas, presente, assim supus o Terson, de Henry Jekyll, que era um especialista, e os tapetes eram espessos e de cores agradáveis. Entretanto, tudo isso tinha o aspecto de ter sido, recentemente, remexido, de cima a baixo e apressadamente, as roupas estavam espalhadas pelo chão, com os bolsos revirados, todas as trancas estavam abertas e na lareira havia uma pilha de cinzas, como se muitos papéis tivessem sido queimados. Dessas brasas, o inspetor desenterrou a capa verde de bloco de cheques, que tinha resistido à ação do fogo. A outra parte da bengala foi encontrada atrás da porta, e isto confirmava as suas suspeitas e o policial reconheceu que estava encantado com sua descoberta. Uma visita ao banco, onde vários milhares de libras foram encontradas, à disposição, na conta do assassino, complementou a sua gratificação. Você pode contar com isso, meu caro senhor, ele disse a Mr. Utterson, eu o tenho em minhas mãos. Ele deve ter perdido a cabeça, ou nunca teria deixado a bengala para trás ou, acima de tudo, queimado o talão de cheques, pois afinal o dinheiro é a vida do homem. Nada temos a fazer, além de esperar que ele vá ao banco e lhe entregue a intimação. Isto, entretanto, não foi fácil de concretizar, pois poucas pessoas conheciam Mr. Hyde, mesmo o patrão da criada, que testemunhou o crime, o vira, apenas, um par de vezes. Não foi possível localizar qualquer familiar, ele nunca havia sido fotografado, e poucos eram capazes de descrevê-lo, com exatidão, diferindo muito entre eles, como é comum entre os observadores não experimentados. Somente em um ponto, todos concordavam e este era o sentimento, aterrorizante, da deformidade inexpressiva que o fugitivo passava a todos que o encaravam. Capítulo 5. Incidente da carta. Já era no final da tarde, quando Mr. Utterson se dirigiu à porta da casa do Dr. Jekyll, onde foi recebido por Polly. Este o conduziu, escadas abaixo, pelos compartimentos da cozinha e por meio de um pátio que, em outros tempos, fora um jardim do edifício que era designado, indistintamente, como laboratório ou salas de dissecação. O doutor havia comprado a casa dos herdeiros de um famoso cirurgião, e como o seu gosto pessoal se destinava mais para a química do que para a anatomia, tinha alterado as funções do bloco construído no fundo do jardim. Era a primeira vez que o advogado era recebido naquela parte da residência de seu amigo, e ele contemplou, com curiosidade, a tétrica estrutura sem janelas e uma vez lá dentro, lançou um olhar à sua volta e experimentou um desagradável sentimento de estranheza ao cruzar o auditório anteriormente repleto de estudantes inquietos e que agora se encontrava vazio e silencioso, as mesas, repletas de aparelhos para a química, o chão coberto com caixotes e sujo com palha e a luz descendo, debilmente, através de uma cúpula enevoada. No outro oposto, um lance de escadas dava para uma porta tapada com um cortinado vermelho e, por ela, Mr. Utterson, finalmente, foi recebido no gabinete do doutor. Era uma sala ampla, rodeada de armários de vidro e mobiliada com um espelho de corpo inteiro e uma escrivaninha, entre outras coisas, possuía 3 janelas sujas de pó e gradeadas, que davam para o pátio. A lareira estava acesa e junto desta havia uma lâmpada acesa, pois mesmo dentro das casas, a névoa começava a entrar, e lá, próximo ao calor do fogo, Dr. Jekyll estava sentado, parecendo, mortalmente, enfermo. Ele não se levantou para receber o seu visitante, mas estendeu uma mão gelada, saudando-o com uma voz irreconhecível. E, agora, disse Mr. Utterson, assim que Polly os deixou, você ouviu as notícias? O doutor estremeceu dentro de si. Todos estão gritando pelas ruas, ele disse. Eu as ouvi, da minha sala de jantar. Apenas uma coisa, disse o advogado. Cario era meu cliente, assim como você, e quero saber o que devo fazer. Espero que você não esteja louco, o suficiente, para esconder este cidadão. Utterson, juro por Deus, exclamou o doutor, juro por Deus, que nunca coloquei os meus olhos nele, novamente. Dou-lhe minha palavra, de honra, que cortei relações com ele. Tudo está terminado. E, de fato, ele não me solicitou mais ajuda, você não o conhece, tão bem quanto eu, ele está em segurança, em completa segurança, anote o que lhe digo, nunca mais ouviremos falar dele. O advogado escutava com tristeza, ele não estava gostando da exaltação febril de seu amigo. Você me parece muito, muito seguro disso, disse ele, e, para o seu próprio bem,
espero que tenha razão. Se o caso for a julgamento, seu nome poderá ser citado. Estou, completamente, certo disso, respondeu Jekyll. Estou coberto de razões, mas que não posso compartilhá-las com ninguém. No entanto, há uma coisa sobre a qual você pode me aconselhar. Eu recebi uma carta e não sei se devo, ou não, entregá-la à polícia. Gostaria de deixar este assunto em suas mãos, Utterson. Tenho certeza de que o julgará com sabedoria, pois tenho grande confiança em você. Suponho que você tema que ela possa levar à sua prisão, inferiu, perguntando, o advogado. Não, disse o outro. Não estou preocupado com o que possa acontecer a Hyde, eu rompi, definitivamente, com ele. Estava pensando em minha própria pessoa, que poderia ser exposta com esse odioso assunto. Utterson pensava, com ele mesmo, por uns instantes, ele estava surpreso com o egoísmo de seu amigo e isso tranquilizava. Bem, disse ele, afinal, deixe-me ver a carta. A carta foi escrita com uma letra singular, muito vertical e terminava com a assinatura de Edward Hyde e assegurava, de um modo muito resumido, que o benfeitor de seu autor, Dr. Jekyll, a quem ele não tinha como pagar pela ampla generosidade, não precisava se preocupar com sua segurança, porque ele possuía meios para escapar, nos quais depositava plena confiança. O advogado gostou bastante desta carta, pois ela dava um melhor aspecto àquela intimidade do que ele julgava, anteriormente, e se recriminou por algumas de suas suspeitas passadas. Você tem o envelope? Perguntou. Eu o queimei, respondeu Jekyll, antes de pensar no que faria. Mas ele não possuía nenhum selo. A carta foi entregue, em mãos. Posso ficar com ela e refletir sobre o que farei? Perguntou Utterson. Quero que decida por mim, foi sua resposta. Perdi a confiança em mim mesmo. Bem, vou pensar a respeito, completou o advogado. E apenas mais uma questão, foi Hyde quem lhe ditou as cláusulas de seu testamento sobre o seu desaparecimento. O doutor parecia que estava prestes a desmaiar, apertou, com força, os lábios e fez que sim com a cabeça. Eu bem que desconfiei, disse Utterson. Ele pretendia lhe assassinar. Você escapou por pouco. Eu nunca desconfiei de seus propósitos, respondeu o doutor, solenemente. Eu aprendi uma lição. Oh, Deus, que lição eu aprendi! E cobriu seu rosto, com suas mãos, por um momento. Ao sair, o advogado parou e trocou umas palavras com Pule. A propósito, disse, hoje, uma carta foi entregue, pessoalmente. Qual era a aparência do mensageiro? Mas, Pule foi categórico em afirmar que nada tinha sido entregue, além do correio, e somente folhetos de propaganda, complementou. Estas informações renovaram os temores do visitante. Era evidente que a carta havia chegado pela porta do laboratório, possivelmente, até tivesse sido escrita no gabinete. Se assim fosse, tinha que analisá-la de modo diferente e abordar o assunto, com mais cautela. Os vendedores de jornais, enquanto caminhava, gritavam ao longo das ruas até o ponto de ficarem roucos. Edição especial. Chocante assassinato de um membro do parlamento. Esta era a oração fúnebre de um amigo e cliente, e ele não pôde deixar de sentir certa apreensão de que o bom nome do outro também fosse envolvido no turbilhão do escândalo. Esta era uma decisão delicada que tinha que tomar e, se resguardando, como era de costume, começou a considerar buscar auxílio. Isto não era algo que se podia enganar, mas, talvez, pensou ele, poderia ser encerrado, com sabedoria. Pouco depois, ele estava sentado, ao lado de sua lareira, com Mr. Guest, seu secretário particular, e à sua frente, a meio caminho de ambos, uma garrafa de um bom vinho especial que, durante muito tempo, mantivera guardado nas fundações de sua casa. A névoa ainda estendia suas asas sobre a cidade sufocada, onde os lampiões brilhavam como carbúnculos, e através daquelas nuvens baixas, abafadas e sufocantes, a vida urbana, ainda, prosseguia através das grandes artérias com um ruído, semelhante ao de um vento impetuoso. Apesar disso, a sala estava alegrada, com as luzes da lareira. Na garrafa, os ácidos já tinham se dissipado, há muito tempo, os tons imperiais tinham se suavizado, com o tempo,
assim como as cores ricas dos vitrais, e o brilho das tardes mornas de outono sobre os vinhedos estava prestes a libertar e a dispersar a névoa londrina. Inconscientemente, o advogado começou a se comover. Não havia homem em quem podia confiar mais do que Mr. Guest, nem sempre estava seguro de lhe ter ocultado tudo quanto havia desejado. Guest, frequentemente, se dirigia à casa do doutor, para tratar de negócios. Ele conhecia Puri. Seria de se estranhar que não tivesse tido conhecimento da familiaridade com que Mr. Hyde era tratado na casa. Ele poderia até ter já tirado algumas conclusões. Não seria interessante que ele visse uma carta que colocaria término a este mistério? E acima de tudo, uma vez que Guest, sendo um grande estudioso da escrita e um especialista em grafologia, não consideraria a consulta natural e até elogiosa? O secretário, além disso, era um homem consensuoso. Seria de se estranhar que lesse o documento sem fazer qualquer comentário, e estas poderiam auxiliar Mr. Utterson a determinar o curso do seu destino. É lamentável o que ocorreu com Sir Danvers, disse ele. Sim, meu senhor, de fato. Ele movimentou um grande sentimento de indignação pública, respondeu Guest. O homem, com certeza, era um louco. Gostaria de ouvir sua opinião sobre isto, solicitou Utterson. Eu tenho um documento, aqui comigo, escrito de seu próprio punho, mas, cá entre nós, temo, na verdade, não saber como proceder. Na melhor das hipóteses, é um assunto muito desagradável. Ei-lo, é algo de seu interesse, o autógrafo de um assassino. Os olhos de Guest brilharam e, tomando o documento em suas mãos, começou a estudá-lo, com paixão. Não, meu senhor, disse ele não é um louco, mas possui uma letra curiosa. E por todas as informações que temos, um escritor tão muito curioso, completou o advogado. Nesse instante, um dos criados entrou com um recado. É do Dr. Jekyll, meu senhor, perguntou o secretário. Reconhecia-lhe a escrita. Algo particular, Mr. Utterson? Apenas um convite para o jantar. Por quê? Você deseja vê-lo? Se possível, sim. Obrigado, senhor. E o secretário colocou os dois papéis, um ao lado do outro, e diligentemente comparou o conteúdo de ambos. Obrigado, senhor, ele disse ao término, devolvendo ambos. É uma assinatura muito interessante. Houve uma pausa, durante a qual Mr. Utterson permaneceu pensativo. Por que você as comparou, Guest? Perguntou, de repente. Bem, meu senhor, respondeu o secretário, há uma particular semelhança. As duas escritas são, em muitos pontos, idênticas, só diferem na inclinação das letras. Muito estranho, de fato, disse Utterson. De fato, é muito estranho, mesmo, concordou Guest. Não gostaria que você comentasse sobre este bilhete, espero que entenda, disse o patrão. Certamente, senhor, disse o secretário. Eu compreendo. Tão logo ficou sozinho, naquela noite, Mr. Utterson trancou a carta, em seu cofre, onde permanece, desde então. Como é possível, pensou ele. Henry Jekyll falsificando, por causa de um assassino. E sentiu seu sangue congelar, nas veias. Capítulo 6. O extraordinário incidente do Dr. Lanyon. O tempo passou, e milhares de libras foram oferecidas em recompensa, pois a morte de Sir Danvers era considerada como uma injúria pública, mas Mr. Hyde havia desaparecido, como se nunca tivesse existido, ficando fora do alcance da polícia. Muito do seu passado foi revelado e, de fato, tudo da pior reputação. Histórias sobre a crueldade daquele homem surgiram, as estranhas amizades do ódio que parecia rodear a sua existência, tudo tão insensível quanto violento, sobre a sua vida infame. Mas do seu atual paradeiro, nenhum rumor, sequer. Desde o dia em que deixará sua casa no Sorro, na manhã do assassinato, simplesmente, desapareceu. E, pouco a pouco, na medida em que o tempo passava, Mr. Utterson começou a se recompor do calor de sua inquietação e a se sentir mais tranquilo consigo. A morte de Sir Danvers era, no seu modo de pensar, mais do que um preço a ser pago, pelo desaparecimento de Mr. Hyde. Agora, que a influência do mal havia desaparecido, uma nova vida começava para Dr. Jekyll.
Ele saiu de sua reclusão, restabelecendo relações com seus amigos, tornando-se uma vez mais o hóspede e anfitrião costumeiros, e se até então havia sido conhecido por suas obras de caridade, agora não se distinguia menos por sua devoção. Estava sempre muito ocupado, sempre atarefado ao ar livre e sempre fazendo bem, seu semblante parecia leve e radiante, como se consciente do bem que fazia, e por mais de 2 meses, o doutor esteve em paz. Em 8 de janeiro, o Terson jantou na casa do doutor em uma pequena recepção. Lanyon estava lá e o rosto do anfitrião olhava de um para o outro, como nos velhos tempos, quando o trio era de amigos inseparáveis. No dia 12, e novamente no dia 14, o advogado não encontrou a porta aberta. O doutor está confinado em seus aposentos, disse Pule, e não deseja ver ninguém. No dia 15, ele tentou novamente, e novamente não obteve resposta, e tendo já passado mais de 2 meses em que se encontrava com um amigo quase que diariamente, ficou chocado com o regresso daquele à solidão. 5 noites depois, convidou Guest para o jantar e, na noite seguinte, jantou na residência do Dr. Lanyon. Lá, pelo menos, seu ingresso não era negado, mas quando ele o recebeu, ficou chocado com a mudança que se pode vislumbrar na aparência do doutor. Ele possuía uma estranha e mortal sentença, escrita em seu rosto. O homem, sempre corado, estava completamente pálido, seu rosto perderá o vício e estava, visivelmente, mais velho e mais calvo. E ainda que estes sinais de repentina decadência física não tivessem chamado tanto a atenção do advogado, o semblante daqueles olhos e algo na conduta do seu amigo pareciam-lhe testemunhar o profundo terror que se arraigava em sua mente. Não era provável que o doutor estivesse com medo de morrer, apesar disso, foi essa suspeita que o Terson teve. Sim, ele pensou, ele é um médico, ele deve ter consciência do seu próprio estado e de que seus dias estão contados, e o conhecimento disso é algo que não pode suportar. E, quando Terson lhe fez uma observação sobre a sua má aparência, foi com grande firmeza que Lanyon reconheceu que era um homem condenado. Sofri um choque, disse ele, do qual nunca me recuperei. Faz uma questão de semanas. Bem, a vida tem sido prazerosa e eu a aprecio, sim, meu caro, eu realmente a aprecio. E, às vezes, me pergunto se todos nós sabemos o quanto devemos ser gratos por escaparmos dela. Jack está doente também, observou o Terson. Você o tem visto? Nessa hora, o semblante de Lanyon se alterou e, levantando uma mão trêmula, declarou em voz alta e entrecortada, não desejo mais ver ou ouvir qualquer coisa sobre Dr. Jekyll e imploro que evite qualquer alusão a alguém que, no que me diz respeito, considero como morto. Mr. Utterson balançou a cabeça em reprovação e após uma pausa considerável declarou, não posso fazer nada? Afinal nós 3 somos velhos amigos, Lanyon, e não viveremos o suficiente para conquistarmos novas amizades. Não há nada o que pode ser feito, respondeu Lanyon, pergunte a ele. Ele não deseja me ver, disse o advogado. Não estou surpreso com isso, foi sua resposta. Algum dia, Utterson, após a minha morte, você talvez possa compreender o certo e o errado de tudo isso. Eu não lhe contarei. E, enquanto isso, se puder se sentar e conversar comigo sobre outros assuntos, pelo amor de Deus, fique, mas, se você não puder se distanciar desse assunto amaldiçoado, então, em nome de Deus, vá embora, pois não posso suportá-lo. Assim que chegou em casa, Utterson se sentou e escreveu para Jekyll, queixando-se da proibição de frequentar sua casa, e perguntando as causas do infeliz rompimento com Lanyon, e, no dia seguinte, recebeu uma longa resposta, redigida com palavras, muitas das vezes, patéticas e outras revestidas de um significado misterioso. A querela com Lanyon era irremediável. Não culpo nosso velho amigo, escreveu Jekyll, mas compartilho de sua opinião de que não devemos mais nos ver. A partir de agora, pretendo levar uma vida de extremo recolhimento. Não se surpreenda, nem duvide de minha amizade, se com frequência minha porta estiver fechada, inclusive, para você. Você deve me permitir que eu siga o meu próprio e obscuro caminho. Eu atraí sobre mim um castigo e um perigo que nem sequer posso nomear. E se sou o maior dos pecadores, sou também o maior dos sofredores. Nunca imaginei que, neste mundo, houvesse um lugar para tantos sofrimentos e tantos terrores inomináveis, e só há uma coisa que você pode fazer, Utterson,
para tornar mais leve este meu destino, que é o de respeitar o meu silêncio. Utterson estava sem palavras. A tenebrosa influência de Hyde havia desaparecido e o doutor havia retornado às tarefas e amizades do passado. Há apenas uma semana, a perspectiva sorria-lhe, com a promessa de uma velhice alegre e honrada e, agora, de um momento para outro, a amizade, a paz de espírito e sua vida inteira estavam despedaçadas. Uma mudança tão grande e inesperada parecia indício de loucura, mas, ao se recordar da atitude e das palavras de Lanyon, deveria haver alguma razão mais profunda. Umas semanas depois, Dr. Lanyon caiu enfermo e, pouco depois de menos de uma quinzena, estava morto. Na noite seguinte ao funeral, que o havia afetado, tão tristemente, Utterson se fechou em seu escritório, e sentando-se lá, sob a luz de uma vela melancólica, colocou em sua frente um envelope endereçado de próprio punho e lacrado com o selo pessoal de seu amigo falecido. Pessoal, destinado unicamente às mãos de J. G. Utterson. Caso ele morra antes de mim, deve ser destruído sem ser lido, e isto estava grifado, enfaticamente, o que fez com que o advogado temesse examinar o seu conteúdo. Hoje enterrei um amigo, pensou, será que isto me custará outro? E então, deixando o temor de lado, rompeu o lacre. Dentro havia outro envelope, igualmente lacrado, e onde se lia, para ser aberto após a morte ou desaparecimento do Dr. Henry Jekyll. Utterson não acreditava em seus próprios olhos. Sim, desaparecimento, novamente, aquela palavra, tal como no disparatado testamento que, há algum tempo, tinha devolvido ao seu autor, de novo, agora, a ideia de um desaparecimento e o nome de Henry Jekyll estavam unidos. Mas no testamento, aquela ideia surgia a partir da sinistra sugestão daquele homem, Hyde, colocada lá com um propósito muito baixo e horrível. Escrito pela mão de Lanyon. O que significaria? Uma enorme curiosidade se apoderou dele, esquecer a proibição e mergulhar de uma vez até ao fundo daqueles mistérios, mas a honra profissional e a fidelidade ao amigo falecido eram obrigações intransponíveis, e o envelope foi lançado no canto mais secreto do seu cofre particular. Uma coisa era mortificar a curiosidade e outra vencê-la, e duvido que, a partir desse momento, Utterson desejasse a companhia do seu amigo restante, com a mesma ânsia de outrora. Ele pensava nele com afeto, mas seus pensamentos eram inquietos e cheios de temor. Ele foi visitá-lo, mas, muitas vezes, sentiu-se aliviado, quando lhe negavam a entrada. Talvez, no mais íntimo de seu coração, preferiu conversar com Pule à soleira da porta, sentindo o ar e os ruídos da cidade ao seu redor, a entrar naquela casa de cativeiro voluntário para se sentar e falar com o seu inescrutável recluso. Pule, na verdade, nada tinha de agradável para lhe contar. Parecia que o doutor se encerrava, cada vez mais, em seu gabinete no laboratório, aonde chegava a dormir algumas noites. Estava desanimado, tornara-se muito silencioso e já não lia, era como se tivesse com algo, sempre presente, em sua mente. Utterson passou a se habituar ao caráter tão invariável dessas notícias que, pouco a pouco, foi diminuindo a frequência de suas visitas. O mistério está prestes a ser revelado. Na terceira e última parte, segredos sombrios vêm à tona, e a verdade por trás de Dr. Jekyll e Sr. Hyde será finalmente exposta. Não perca o desfecho desta fascinante história de dualidade e horror.